E aí, quinto ano, bom dia, tudo bem? Vamos começar hoje pela página 43 da apostila. Nós vamos retomar um assunto aqui que vocês já estão carecas de saber, mas mesmo assim eu vou relembrar. Então, para que ninguém fique com dúvida, o que é um substantivo, tá? Substantivo é aquela palavra que dá nome a todas as coisas. Então, o nome das coisas, objetos, pessoas é um substantivo. O adjetivo é a característica que nós damos ao substantivo. Ou seja, eu tenho aqui um lápis. Lápis é um substantivo, porque é um nome que eu dei, é um nome dado a esse objeto. Eu posso fazer uma frase, ó, o lápis, que é um substantivo, é rosa e fino. Rosa e fino são duas características que eu dei para esse substantivo aqui, lápis. Então, essas características são chamadas de adjetivos, tá? Só para relembrar. Os adjetivos, eles podem ser positivos ou negativos, tá? Então, nós vamos às atividades aqui da página 43 e vocês irão observar que existem aí alguns trechos do texto da página 41, que é aquela resenha crítica que foi escrita, uma análise sobre a obra do escritor Gianni Rodari, que é um livro, né, uma coletânea de histórias que ele fez. Então, nós observamos já na atividade número 1 que tem um trechinho lá desse texto. Ó. Alguns finais são mais lógicos, outros mais surpreendentes. Letra A. De que finais se está falando na frase? Vocês vão observar que esses finais aí, isso está se referindo aos finais das histórias de Gianni Rodari, né, da coletânea de histórias que ele escreveu, ok? Letra C. Letra B. São atribuídas duas qualidades a esses finais. Registre-as. Então, pela frase que nós lemos, ó, finais são lógicos e surpreendentes. Então, são essas duas características, ó, duas qualidades. Ó. Essas palavras que você registrou são substantivos, adjetivos ou conjunções. Então, são duas qualidades, duas características positivas, boas. São adjetivos, ok? As qualidades são positivas ou negativas, nós já falamos sobre isso. Então, passamos aqui para número 2, ó. Observem que nesse trecho tem algumas palavrinhas em destaque, tá? Essas palavras em destaque são adjetivos. Vocês vão ler o trecho e vão observar qual é a função dos adjetivos nesse trecho. Os adjetivos em destaque aí, pelo que vocês leram, né? Leiam o trecho certinho. Eles estão expondo uma opinião favorável às histórias escritas por Gianni Rodari, ou estão expondo uma opinião desfavorável às histórias que ele escreveu. Ou seja, esses adjetivos são adjetivos que atribuem qualidade, ou seja, são adjetivos que são positivos em relação às histórias que ele escreveu, ou são adjetivos que trazem uma imagem negativa para as histórias que ele escreveu. São adjetivos bons ou ruins? Tá? Vamos pensar sobre isso para responderem a letra A. Na letra B, vocês vão reescrever esse trecho todinho aí, sem os adjetivos, tá? Então, por exemplo, vamos começar assim, ó. Essa coletânea de 20 histórias, aí vocês não vão escrever o adjetivo, ó, curtas, imaginativas e cheias de humor, vocês vão retirar, não vai ter isso. E continuar escrevendo sem os adjetivos. E aí vocês vão observar que o trecho ele vai ficar diferente, tá? E aí vocês vão então responder a letra C, ó. Você percebe alguma mudança de sentido entre o trecho original e o reescrito? Justifique a sua resposta. Vamos pensar então um pouco sobre isso. Quando nós lemos aquele trecho lá com os adjetivos, né, nós leitores, isso indica que a obra do escritor Gianni Rodari é de qualidade. Isso faz com que o leitor, né, nós que estamos lendo a resenha, faz com que a gente tenha vontade, nós sejamos motivados a ler essa coletânea, essas obras do escritor Gianni Rodari. Quando há a ausência dos adjetivos nesse trecho, ou seja, quando os adjetivos são retirados, o texto ele perde o poder de convencimento. Quem estiver lendo o texto não vai estar tão motivado assim a ler as obras do escritor. Então ele querendo ou não, né, o texto fica menos convincente em relação à qualidade das obras do escritor Gianni Rodari, tá ok? Aí passamos para o número 3, vocês têm que ler esse trechinho e dizer qual é o significado da palavra inusitado. Se necessário, podem pesquisar no dicionário, escrever aqui na letra A. Na letra B, vocês vão reescrever o trecho, observando o significado que vocês encontraram lá no dicionário
e substituir o termo inusitado por um significado que tem o mesmo sentido para ser encaixado aí nessa frase da número 3, tá bom? Na número 4, antes da gente ler a número 4, eu quero aqui ensinar um termo para vocês da língua portuguesa. Nós já conversamos sobre isso. Na língua portuguesa, nós temos essa diversidade de significados de uma palavra. Por exemplo, uma palavra só pode ter mais de um significado, 2, 3, às vezes até mais, né? E eu tenho um exemplo aqui, ó. Primeira frase. Tinha uma fila enorme no banco. Usei a palavra banco como uma instituição financeira, tá? Segunda frase. Joana sentou no banco da praça para descansar. Ou seja, banco aqui significa assento, um lugar para se sentar. Terceira frase. Se você não tiver dinheiro, eu banco o seu lanche hoje. Banco na terceira frase significa arcar com as despesas, né? Significa pagar. Então, vocês observaram que a mesma palavra, em contextos diferentes, possui significados diferentes. Isso se chama polissemia. Polissemia é essa diversidade de significados de uma mesma palavra. Então, nós vamos trabalhar um pouco sobre isso aqui na número 4. Ó. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores da literatura para crianças que a Itália já produziu. Aí nós temos aqui a letra A. Assinale os significados da palavra férteis nesse trecho. Então, vocês vão olhar cada um. Primeiro, pegue o dicionário. Descubram o significado da palavra fé. Aí vocês vão pesquisar não férteis, né, mas sim fértil, que é o singular, e vão observar aqui nesse trecho quais são as alternativas que se encaixam no significado dessa frase. Por exemplo, ó, produzem em abundância. Gianni Rodari é um dos mais férteis escritores de literatura. Sim, ele produz muito. Então esse é um significado da palavra fértil, né, férteis, nesse trecho. Vocês vão analisar cada uma, tentem fazer, depois na correção a gente vai ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Em seguida, vocês vão fazer a letra B, aí vocês vão ter que utilizar um outro significado da palavra fértil, que não tem nada a ver com aquele significado que está no contexto ali da frase da número 4. Vão escrever esse significado da palavra fértil e fazer uma frase sobre ele. Por exemplo, aqui no meu dicionário eu tenho um significado que diz o seguinte, ó, fértil, disse do terreno, da terra onde tudo que se planta dá bem, que é muito fecundo. Então, imaginem que eu fosse utilizar ali no primeiro significado, esse significado, aliás, para a palavra fértil, né, de um terreno, de uma terra onde tudo que se planta se dá bem, que é muito fecundo. Aí eu faria uma frase de acordo com esse contexto. Por exemplo, comprei um terreno onde a terra é muito fértil, por isso plantarei batatas. Entenderam? Então, é um significado aí da palavra fértil que não tem associação com o contexto que nós lemos na número 4, tá bom? Aqui tá bem fácil, agora nós vamos passar para o CA. No CA, página 17, a gente vai continuar o assunto sobre adjetivo. Observe que temos um trecho aqui onde os adjetivos estão em destaque, tá? Aí tem o comando da atividade logo embaixo, vamos ler, ó. Adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, indicando suas características. Com base nessa definição, identifique por meio de setas os substantivos que os adjetivos destacados qualificam. Como que vocês irão fazer isso? Ó, vamos ao primeiro aqui, exemplo. Diversos pássaros brasileiros. Brasileiros aí é o adjetivo porque está em destaque. Brasileiros está qualificando qual substantivo? O que são brasileiros? Vocês podem fazer esse tipo de pergunta. Pássaros. Então, os pássaros são brasileiros. Pássaros, substantivo, brasileiros, adjetivo. Brasileiros, esse adjetivo está caracterizando a palavra pássaros. Então, vocês farão uma flechinha, ó, partindo da palavra brasileiros, lá para a palavra pássaros. Outro exemplo. Lá na segunda linha, ó, a beleza do canto, o tamanho pequeno, pequeno adjetivo. O que é pequeno? Tamanho. Então, pequeno adjetivo está caracterizando o substantivo tamanho. Então, é só fazer uma flechinha de pequeno para tamanho, ok? E fazendo assim com os 3 que restam aí no trecho. Depois, vocês vão observar as imagens da atividade 11 e escrever 4 características de cada um dos elementos apresentados. Primeiro, nós temos aqui, né, um tênis, uma paisagem com mar, com árvores, e por último, uma plantinha, tá bom?
Agora vocês farão as páginas 18 e 19 do CA e a gente vai finalizar aqui essa parte sobre resenha crítica, tá ok? Vocês vão ler aqui uma resenha crítica sobre a história de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, tá bom? Essa foi a obra analisada, tá bom? E aí vocês vão observar que esse texto ele foi publicado no suplemento Folhinha, que faz parte do jornal Folha de São Paulo. Onde vocês vão encontrar essa informação? Aqui na referência, que vem logo abaixo da resenha, tá? Na número 14, vocês devem identificar o título e o autor da obra analisada no texto, tá? Observem que não é para identificar quem escreveu a resenha ou quem criou a resenha. É para vocês identificarem o que está sendo analisado nela. Qual é a obra, de qual autor de qual autor eles estão falando. Então, observem que aqui, ó, no trecho, nesse subtítulo aqui, ó, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então, a obra a gente já tem aqui de cara, né? A resenha sobre a obra Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Essa obra, que é uma série, ela foi feita por alguém, né? Por um escritor. Quem é esse escritor? Então, vocês têm que identificar através da leitura da resenha, tá bom? O objetivo da resenha lida é informar o leitor sobre o enredo da obra, de modo imparcial ou de modo parcial, dando uma opinião sobre ela. Vamos lá, para vocês conseguirem fazer essa. De modo imparcial é quando a pessoa fala sobre todas as coisas, né? Vai falar ali sobre a resenha de forma geral e também não traz nenhuma opinião sobre ela. Não tem opinião nenhuma pessoal da pessoa sobre aquela obra. De modo parcial, ela vai contar algumas coisas, né, sobre a série, no caso, que está sendo analisada, e também vai trazer uma opinião sobre essa série, tá? Então, vocês têm que identificar isso através da leitura do texto. Na número 16, vocês têm que relacionar as informações da resenha, né, de acordo com cada parágrafo. Aí, nós temos 4 alternativas embaixo. Vocês vão observar que tem a numeração dos primeiros itens ali vai de 1 a 4, referentes ao primeiro parágrafo, depois do segundo ao sexto, depois do sétimo ao nono e por último ao décimo parágrafo. Por exemplo, o primeiro parágrafo, a alternativa, ele se encaixa devidamente na terceira alternativa. Por quê? O primeiro parágrafo, nele se identifica a obra e comenta-se a importância dela para o público adolescente. Então, nós encontramos essa informação aqui, a terceira alternativa, no primeiro parágrafo, tá? Então, vocês vão identificando aí de acordo com o texto. Então, nós finalizamos por aqui. Opa, esqueci de um detalhe, gente. Aqui, vocês vão começar a contar os parágrafos depois desse subtítulo, ó, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Não lá de cima do texto da resenha, não. Começa aqui, tá? Porque é aqui que inicia a resenha mesmo, falando sobre essa obra, essa série do Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então, gente, finalizamos por aqui a nossa aula. Um bom final de semana para todo mundo e até a próxima.